Shalom a todos os telespectadores do canal 07 TV das Notícias de Jesus Cristo. Vocês estão acompanhando o Espaço Juvenil, o programa dos jovens, que sempre é apresentado aqui no canal 07 TV das Notícias de Jesus Cristo. A cada quarta-feira, você sempre tem uma conversa acompanhando este canal. E em outros dias também temos outros programas com outros apresentadores. Então, como o programa dos jovens, sempre estamos aqui para falar coisas que possam edificar os nossos jovens e levá-los a amar a palavra de Deus, que é a única verdade e também conhecida como Bíblia Sagrada. Estou aqui com um jovem que acreditava num Salvador negro ou num Salvador africano. Mas hoje em dia o jovem acabou abandonando aquela crença, já está no cristianismo. O que aconteceu com ele para ele abandonar e o que aconteceu com ele depois de abandonar e qual o combate que ele sofreu, tudo vamos saber aqui neste programa mesmo e nesta conversa. Fiquem conectados, não saia daí, não dê muita volta ao urinol, tenta privar a urina, Deus te vai ajudar para suportar, pois esta conversa é tão magna e importante. Creio que você está conectado conosco e vou fazer uma curta oração antes que ele nos possa saudar e dizer o seu nome. Vou orar. Senhor Jesus Cristo, nós queremos que, de maneira que você permitiu que este jovem viesse aqui para testemunhar o que você fez por ele, também abre o entendimento das pessoas que nos estão acompanhando agora mesmo, para poder entender melhor o que você vai dizer, para que seja algo edificante nas suas almas. Contamos contigo, Senhor. Comece conosco e termina conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Olá, meus caros telespectadores. Creio que vocês estão ansiosos. O apresentador está falando muito, em vez de dar logo comigo, queremos saber o que aconteceu com o jovem que acreditava no Salvador negro e quem era ou quem é este Salvador. Mas antes que ele possa ter alguma palavra, eu quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 21, que diz o seguinte: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram, o entenderão. Estão falando aqui de Cristo, o apóstolo Paulo repetindo uma escritura do Antigo Testamento que dizia que Cristo será anunciado, até onde ele não é anunciado, e Cristo será entendido onde nunca ouviram falar dele. Hoje, temos como prova aqui um jovem que veio de uma igreja que acredita no Salvador negro e que hoje em dia conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Agora dou a palavra ao nosso convidado. Senhor convidado. Boa tarde, senhor convidado. Boa tarde, sim. Quero que o povo possa conhecer o teu nome. Diga o teu nome e diga por que você veio aqui. Creio que para testemunhar, mas antes de testemunhar, apenas tenta saudar o nosso povo e dizer o seu nome. Que a paz esteja com todos vós. Sou o vosso irmão André Dunge. E vim cá testemunhar daquilo a graça que Deus me concedeu. Muito obrigado, o senhor André Dunge veio para testemunhar a graça que Deus lhe concedeu. Fique atento aí, porque vamos começar com o nosso testemunho que causou tanta ansiedade para você ouvir. Senhor André, nós acabamos de saber e anunciar aos telespectadores que você era de uma igreja cujo Salvador é um negro. O alegado Salvador, para bem dizer. Mas nós queremos saber como se chama essa igreja onde você congregava, quem era este Salvador e como foi para você abandonar aquela igreja para vir ao lado de Jesus Cristo. Pode falar. Ok. Muito. Sim. Não esqueço de agradecer. Não esqueço de agradecer pela esta oportunidade que me concedeste. A igreja é chamada ou é conhecida como a igreja ACK. E esta igreja, eles creem num só Salvador, que é o Salvador africano, cujo nome dele é Kimbangu. E este Kimbangu é adorado mais aqui em África. E o meu pai aqui em Cabinda é um dos homens muito conhecido, o nome dele é Sonangola, porque ele faz esses negócios que tem a ver com Sonangola e é um homem muito considerado lá na igreja ACK. Teve visões e coisas. Segundo ele disse que viu Kimbangu e que Kimbangu é real. E ele chamava pessoas até lá na minha casa, na casa dele,
tratava todo mundo em nome do Quimbango. Então, costumava nos levar, eu e todos os meus irmãos, minha mãe, todos nós íamos lá e nada vimos lá de melhor. A única coisa que nós víamos lá é só tratar as pessoas, dando pessoas mandinhevo, cojindungo, todo mundo bebiam, pessoas dançavam, gritavam, e ele sempre a tratar pessoas e falar coisas que acontecerão no futuro, mas nada aconteceu. Então eu aí comecei a pedir coisas a Deus, Deus me revela esse Quimbango, é mesmo teu servo, ou é digno de ser adorado, mas não vi nenhuma resposta. E eu pedi a Quimbango, em teu nome, por favor, eu preciso isso, em nome do Quimbango, nada. Tudo que eu pedi em nome do Quimbango não vi nenhuma resposta. E depois aí fui convidado pelo meu amigo chamado Chocolate, fui na igreja a igreja da Mensagem do Último Tempo, cujo nome do pastor daquele tabernáculo é José Manuel Gomes. E aí eu ouvi a palavra, gostei, fui batizado nas águas em nome de Jesus Cristo. E ao regressar em casa, eu me lembro, fui batizado pelo um dos diáconos chamado Diácono Henrique. Ao regressar em casa, o meu pai logo ouviu, eu disse, pai, já fui batizado aonde? Na igreja de José Manuel Gomes. Ele acendeu as vistas com toda a raiva. Vontade de me matar, mas como filho, só tinha que me dar porrada. Socos aquele dia lá na porta, pessoas a olhar. Minha mãe a dizer, deixa, não bate criança. E depois aí, eu comecei a chorar, eu orava. Eu dizia, Deus, por favor, eu preciso entender. Se José Manuel Gomes é mesmo teu servo, se Jesus Cristo na verdade é mesmo Deus, oh Pai, se tu és Deus, me revele mais coisas. Me mostra esse caminho. E a primeira revelação que eu tive, eu me lembro naquela sala do meu pai. Eu assim deitado, me senti que fui levado em outra dimensão. E lá vi cheio de demônios. E aqueles demônios aí estavam me dar corrida. Eu estava correndo, estava bem cansado. Já não estava mais a aguentar. De repente vi um carro me seguir. O carro parou lá. Eu olhei dentro do carro, fixei o olho. Vi lá que quem está lá dentro é José Manuel Gomes. Me disse, entra. Eu disse, não vou entrar porque você é um deles. Ele disse, entra. Até que entrei. E um protestante também que estava lá comigo, que estava a correr comigo, também entrou naquele carro aí. Quando o protestante entrou, todos nós começamos, demônios começaram a nos dar corrida. E depois aí os demônios eram mais fortes que nós ao correr. Eles pararam, conseguiram parar o carro. O carro variou. José Manuel saiu fora do carro e aí começou a expulsar todos os demônios. Eu segurei as costas de José Manuel Gomes. E aquele meu primo segurou também as minhas costas. Ele começou a combater com todos os demônios eram demasiado. E eu comecei a ver fogo já sair na boca dos demônios. E comecei a ver também alguma luz já sair no José Manuel Gomes. Até que todos os demônios desapareceram. Eu disse, não, de verdade, José Manuel Gomes é servo de Deus. E aí continuo a pedir, meu pai me dizia, oi, José Manuel Gomes tem magia. E cada vez que eu vou à igreja, José Manuel Gomes, como se fosse ele estava presente. Ele vai dizer, eu não tenho magia. Ele a pregar a dizer, eu não tenho magia. Se eu tenho magia, uma pessoa que está andando com pau não poderia fazer essas coisas que até hoje pessoas estão a conseguir largar pau. Essas coisas aí com magia nunca deu certo, é difícil. E eu dizia, mas esse homem como se fosse estava presente. E ao regressar em casa, meu pai vai me dizer, José Manuel Gomes é bruxo. Aquele homem aí, você não pode lhe seguir. E quando eu vou na igreja, eu, o pastor, mais que está pregando, a dizer, eu não sou bruxo. Se eu sou bruxo, por que vocês estão a ver todas as coisas aqui? Pessoas estão a mudar de repente. Me diz isso, estou a suspeitar. Como se fosse ele estava lá. E outro dia mais meu pai e minha mãe começaram a me dizer, José Manuel Gomes já dormiu uma mulher além da mulher dele. Já teve muitas mulheres, vocês... E quando eu fui na igreja, eu me lembro, eu estava lá sentado no balcão, em 2018. José Manuel Gomes, ele próprio dizer, desde que eu casei minha mulher, ainda não dormi com ninguém. Eu disse, mas esse homem, como se fosse, estava presente. Eu disse, Deus, continua a me revelar, porque eu estou em dúvida. Eu não quero perder essa graça. E depois, pedi segunda revelação que eu vim ter. Deus me mostrou, Deus me levou mais em outra dimensão. Eu vi, estava em cima da montanha. E naquela montanha, houve multidões atrás de José Manuel Gomes. E José Manuel Gomes, o pastor, me disse, olha lá embaixo. Eu olhei embaixo. Vi Jerusalém, a nova Jerusalém, que nós já não vemos no Apocalipse capítulo 21. Ele é onde eu vi através dele. Ele disse, olha lá embaixo, eu vi a nova Jerusalém, casas com mesmas cores, como se fosse amarelo, uma cor assim. E eu comecei a olhar Jerusalém. Ele me disse, já vencemos. Aqui que nós estamos, não haverá mais fome, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Começou a me falar todas as promessas.
E eu já não queria mais sair naquela cidade, eu queria já ficar lá para sempre. E eu olhei atrás dele, vi uma grande multidão, mas não conseguia enxergar os seus rostos. Mas somente eu e ele. Depois de sair lá, eu disse, meu Deus, eu já estou entendendo que José Manuel é teu servo. E a última revelação que eu vi ter, vi o anjo me visitou, me disse, olha lá, olha em frente. Quando eu olhei em frente, eu vi Jesus Cristo assentado. Eu vi com o cabelo até nos ombros. O anjo me disse, esse é o Cordeiro humano que tirou o pecado no mundo. Agora todos os reinos do mundo lhe foram dados. Eu saí, comecei a caminhar até aos joelhos de Jesus, se assentei lá, acordei assim, dei graças a Deus. E essa é a última revelação que eu vi ter. Eu disse, Deus, esse homem, José Manuel Gomes, ele está dizendo que Deus lhe enviou para vir preparar o povo para ir no arrebatamento. Eu quero entender Deus. Se na verdade ele vem preparar, me revela. E vi ter uma revelação. Eu durmo com 3 pessoas. E ao dormir, deixa eu acordar para visitar os meus irmãos. Olhei à direita, ninguém está. Olhei à esquerda, nada. Os dois saíram 6 horas. E eu olhar assim, eu senti a presença de Deus desceu lá no quarto. O anjo, senti, alguém está me pegando, mas não estou conseguindo ver a pessoa. A pessoa me pegou. Começou a me fazer subir lá nos ares. Estou a sentir que já estou a sair do colchão. Estou a subir. Comecei a subir. Fui para até lá em cima dos ares. Uma voz me disse, olha embaixo. Olhei embaixo e não vi nada, nenhuma casa. E uma voz me disse, o arrebatamento. O arrebatamento. Quando eu voltei assim, eu disse, meu Deus. A partir de hoje eu me ajoelhei e disse, Deus, eu creio. Nunca vou deixar esse teu servo José Manuel Gomes. Vem preparar mesmo o povo para ir no arrebatamento. E depois comecei a ver mais Deus a fazer grandes coisas. O primeiro sinal que eu comecei a viver, isso começou quando, em 2020. 2021, se não me engano, uma moça chamada Melry, a sua prima é a Zuleika, que apresenta o canal Viva Tarde. Essa prima dela, quando veio aqui em Cabinda, aqui na Baixa, ao regressar em Luanda, fez teste no aeroporto, lhe disseram tens Covid-19. Ela voltou bem preocupada, estava querendo voltar. Essa é a prima da Zuleika, que apresenta o canal Viva Tarde. E começou a chorar, meu Deus, por que Covid-19? Eu quero voltar em Luanda, todas as minhas coisas estão lá. Eu lá lhe disse, minha irmã, lá na rua da polícia, aqui na Baixa, na rua da polícia, eu lhe disse, minha irmã, eu creio num Deus vivo. Lhe exortei, lhe disse, vou orar por ti, Deus vai fazer grande coisa. Ela disse, não, está bem, me ora. Quando eu lhe orei, eu disse, Deus de William Arrobrana, Deus de Baruti Kassong, Deus de Kulumana, Deus de José Manuel Gomes, confirma a tua palavra, que essa moça seja curada de Covid-19, em nome de Jesus Cristo. Quando declarei assim, a moça foi fazer teste Covid negativo. A moça viajou. Porque eu lá não me conhecia com o pastor, não tinha como me comunicar assim com o pastor. Porque o pastor tem muitos crentes, é difícil assim, tem que fazer mesmo esforço para conhecer o pastor. Então não tinha como eu falar no pastor. Eu disse, não, esse Deus vive. E aí comecei a testemunhar só no bairro, todos os amigos pagãos começaram a ver, não. A moça foi curada por Covid-19, nada. Você tem um Deus vivo. Vê mais aí um jovem com doença de coluna, dores de barriga, muitas doenças aí dentro dele. Ele me disse, não, ora por mim. O mesmo Deus que curou aquela moça com Covid, ora por mim. Fomos aí, ele me disse na sua casa, meu pai já gastou muito dinheiro, minha mãe, todos eles, através de doença de coluna. E ele me disse, ora por mim. Eu disse, fica de joelho. Oramos por ele. Eu disse, em nome de Jesus Cristo, Deus de José Manuel Gomes, todo tipo de demônio, todo tipo de espírito que está te incomodar, sai. Quando eu expulsei assim, no fim disse, amém. Ao sair, 2 dias depois, o jovem começou a vir gritar no bairro. O jovem André me curou, me curou. Eu disse, não, não sou eu que te curei. É Jesus Cristo, o Deus de José Manuel Gomes. O jovem chama-se João, mora lá no bairro Jeca. O pai dele é vizinho da loja Lujo Barra aqui em Cabinda. Costuma vender lá plasma, essas coisas. Até hoje eu creio que ele está a vender. Então me disse, não, eu a partir de hoje, nunca irei em nenhuma igreja, só a igreja de José Manuel Gomes. Até que ele costuma ir, através de Covid-19, costuma ir lá no segundo culto. E depois aí, vi mais ver Deus a fazer grandes coisas. Minha mãe com perna cheia, não está mais aguentando andar. Lhe orei em nome de Jesus Cristo, Deus de José Manuel Gomes.
dores de perna desapareceram. Minha mãe disse, não, esse José Manuel Gomes tem um Deus vivo. E depois aí vi mais orar, mudo falou, em nome de Jesus Cristo, Deus de José Manuel Gomes. Isso me ultrapassou. Eu disse, não, esse Deus de José Manuel Gomes vive. Tomei decisão de seguir esse Deus, porque é um Deus real. Começou a fazer grandes coisas, sinais e maravilhas, me mostrando que José Manuel Gomes está a andar com Deus. Imagina ele ausente, mas Deus fazendo coisas, só dizendo Deus de José Manuel Gomes. Galinha morta. Muitos pagãos estavam presentes no bairro Jica. Galinha foi atropelada, iam assim a vender mortadela ao lado da padaria. Vi galinha atropelada, atravessei a estrada para pegar a galinha. O próprio dono da galinha disse, deita, essa galinha está morta. Eu disse, não, vou demonstrar o poder. Orei a galinha. Eu disse, Deus de José Manuel Gomes, confirma que é você que criaste essa galinha. E dê boa saúde. Todas as dores que estão no pescoço, o pescoço até entortou assim, a galinha estava sangrado. Orei por ele, pessoas assim me olhar. Disse, amém. Larguei a galinha. Na mesma hora a galinha começou a andar. Eu disse, não, comecei a pular de alegria, aleluia, amém. Esse Deus vive. Todo mundo, até pagãos, vão lá com calões deles a falar coisas e disseram a mesma língua deles. De facto, Deus é fudido. Deus de José Manuel Gomes é fudido. Esse Deus mesmo vive. E os pagãos já tomaram a decisão, não. Nós seguiremos Deus de José Manuel Gomes. Na verdade, eu vim concretizar que esse Deus vive. E é real. E que meu pai até hoje tenta me puxar na igreja ACK. E ele próprio já anda cansado. Porque está a ouvir mesmo que Deus de José Manuel Gomes está a fazer grandes coisas. Até na minha casa, todos meus irmãos, eu les puxei, les levei na mensagem. Na igreja de José Manuel Gomes. E cada vez, mesmo eu próprio também tinha a doença dessa vista aqui. Se eu já estou a conseguir meditar. Uma vez eu vi o pastor José Manuel Gomes estacionar o carro perto da nossa oficina. Eu entrei no carro à força. O pastor me disse, que? Eu disse, não, pai, ora por mim. Quando ele orou por mim, até cá minhas vistas eram vermelhas. Meu pai não fez nada. A única coisa que ele queria é comprar remédio na farmácia. E a igreja seca não fizeram nada. Mesmo o próprio meu irmão que me seguiu, ele foi flautista da igreja ACK. Eu lhe levei na igreja de José Manuel Gomes. O pastor fez fila de oração em 2018. Lhe implorei, pedi desculpas em tudo, de todas as maneiras. Só pedi pelo menos uma vez na igreja de José Manuel Gomes. Porque meu pai nos influencia muitas coisas erradas. Meu irmão, quando foi, ele falou, fica na fila de oração. Doença de estômago, há muitos anos, meu irmão que me seguiu. Meu pai lhe tratou, lhe deu mandinvo com jindungo, lhe deu de caso, lhe deu muitas coisas. Nada. 4 anos. Quando José Manuel Gomes chegou lá na fila de oração, ele estava quase lá na porta. Chegou lá, limpou as mãos, orou por ela. Até hoje, meu irmão tem 14 anos de idade, doença de estômago, parou. Até hoje, costuma ir naquela igreja, também foi batizado. E o meu pai, até hoje, ele é da ACK, ancião da igreja ACK, chamado Son Angola, e toda a igreja lhe respeita muito, porque dizem que ele está cheio de espírito do Kimbangu, está cheio de presença, e que muitos lhe creem. Então, ele, cada vez que um dos filhos dele está doente em casa, ele costuma nos dizer, oi, vão naquela igreja de José Manuel Gomes, para vos orar, porque eu não posso vos pegar, vocês já lhe creem, vão lá. Vai na igreja de José Manuel Gomes, ele é que tem Deus vivo, vai só lá, vai. Ele próprio está nos conquistar, está nos pedir favor, mas não, ele trata a pessoa até na nossa casa. E eu vim entender, não, eles puramente pregam falsidade. Você imagina, meu pai, há coisas que ele faz às vezes, está a tratar a pessoa, ao invés de tratar na sala, ele trata às vezes no outro sítio. Num sítio errado, às vezes. Por exemplo, entrar num quarto, às vezes, para tratar a pessoa, isso é complicado. Eu próprio vi assim, todos nós vamos sair fora e dizer, papai, não, isso é um homem muito considerado na igreja. Então, vim entender que esse Deus é falso Deus, Kimbangu. E meu pai, até hoje, quando alguém está doente em casa, ele disse, não, oi, vai naquela igreja aí de José Manuel Gomes. O próprio ancião da igreja ACK reconhece que José Manuel Gomes tem um Deus vivo. Mesmo quando tinha doença de vista, foi para comprar remédio na farmácia, quando eu vi que Deus de José Manuel Gomes operou algo, milagre, disse, não, comecei a ir naquela igreja. Ele próprio se responsabilizou de começar a nos pagar transporte para ir naquela igreja. Porque ele está consciente até hoje que José Manuel Gomes prega a verdade e que Jesus Cristo é Deus, mas só por ser ancião tem que mentir para não perder peso. É mesmo isso. Muito obrigado, nosso jovem André. Creio que o senhor telespectador acaba de acompanhar o jovem a falar ele mesmo
não foi um boneco com a cara do jovem para fazer uma montagem, mas é o jovem presente a vos transmitir o que aconteceu. Mas eu creio que muitas vezes as pessoas ficam escandalizadas, talvez por se citar o nome de um servo de Deus, que não, ele deveria só dizer Deus fez, fica a dizer Deus do fulano. Mas nós sabemos que desde a Bíblia está escrito Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Esta expressão não foi começada por um ser humano. Ele próprio Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Até ao nível de citar o nome Jacob, que tinha um mau significado, mas Deus achou normal citar, porque era o nome mais conhecido e que mais representava aquele senhor. Então, eu gostaria mais de mostrar uma coisa aqui no livro de Reis, para você que talvez ficou tanto escandalizado, fica citando o nome daquele pastor, mas aquilo que Deus faz é só para confirmar, Deus ele mesmo não tem nada a ver com um ser humano. Eu quero mostrar aqui, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando Elias fez o desafio com os profetas de Baal, eu quero mostrar 3 coisas que Elias mencionou na oração. Aqui no versículo 36 está escrito o seguinte: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, primeira coisa, e que eu sou teu servo, segunda coisa, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Antes que o fogo descesse, o Elias não disse apenas Deus, confirma que você é Deus. Não, ele pediu que houvesse fogo, que Deus respondesse, para confirmar que o Senhor Jeová era Deus. Segunda coisa, para confirmar que ele próprio Elias era homem de Deus. E a terceira coisa, para confirmar que o que Elias fez estava de acordo com a palavra de Deus. Depois disto tudo, a manifestação apareceu. Então, seu jovem foi a uma igreja onde ele viu um pastor a realizar milagres sem mistura de magia, até porque alguns ficam confusos, ou ficam confusos para bem dizer, mas como podemos diferenciar entre um homem de Deus que faz milagres pelo Espírito de Deus e um outro que faz milagres pelo poder de magia? É muito simples e é muito fácil. O primeiro exemplo é o próprio Jesus Cristo. Jesus, quando fazia milagres, não havia tantas cerimônias para realizar o milagre. Jesus falava, Jesus orava e declarava a palavra e a pessoa se restabelecia. Não havia nada de estar a fazer rebolar as pessoas toda hora no chão. Não havia nada de prejudicar, porque não, vou tornar ele maluco, porque blasfemou contra a nossa igreja, vamos lhe mostrar o poder de Deus. O poder de Deus não prejudica, mas pelo contrário, ajuda. Então Jesus fazia milagres sem tantas cerimônias de água, ou porque não, um tipo de frasco, traga assim, faça assim. Era algo muito simples e, por outra coisa, também Jesus ensinava a verdade e vivia de acordo com a palavra de Deus. Isso também provava que ele estava na linha. Mas quando foi acusado de ter expulsado os demônios pelo Belzebu, ou pelo mau espírito, pelo poder do demônio que manda todos os espíritos, Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Belzebu, então os vossos filhos que fazem as mesmas coisas, como vocês vão falar sobre eles? Aí os fariseus ficaram bloqueados, porque sabiam que não, de facto, o nosso sobrinho também expulsa demônios. Se nós insistirmos que quem expulsa demônios usa magia forçosamente, então devemos também aceitar que os nossos filhos também expulsam demônios, então têm feitiço e são do diabo. Então é só para dizer que um homem de Deus verdadeiro que faz milagres pelo poder de Deus não prejudica pessoas, não amaldiçoa pessoas, nem tampouco usa tantas cerimônias, água, etc., perfume, traga velha. Não, traga velha não tem nada a ver. Isso prova que ele está fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E este mesmo poder, para a gente não dizer que ele como viaja, ou talvez tenha um segredo por baixo do casaco, este poder segue os que seguem este homem de Deus para confundir os que tentam criticar.
Agora, por aqui, eu acredito que o pai do nosso jovem André, se disser que não, o senhor pastor João Gomes faz milagre por poder satânico, ele forçosamente deve também crer que o filho dele também tem magia. E vai lhe custar, porque onde fazia práticas que podemos até chamar de magia, o nosso jovem não realizou nenhum milagre. Orou por uma muda, falou tudo através de Jesus Cristo, atrás de um servo de Deus verdadeiro e que faz essas coisas. Orou por alguém que tinha problema de coluna, ficou curado aquele senhor, tudo depois de se converter na igreja do pastor Manuel Gomes, onde prega um verdadeiro Jesus Cristo. E nós estamos esclarecidos, ouvimos o testemunho, como Deus está usando o nosso jovem, tudo para confirmar que está num bom lado. Se o seu pastor, José Manuel Gomes, que também é o meu, faz aqueles milagres por magia, então a pergunta resta ao jovem que também faz coisas que de poder de Deus, e há muitos outros ministros que o reverendo pastor Manuel Gomes acabou de consagrar, que até ele forma e que fazem grandes coisas, oram por o surdo jovem. Aí não sei se todo mundo pegou magia, mas eu não acredito que um homem que pegue magia faça tantos milagres sem fazer as cerimônias que fazem os nigerianos e outras pessoas que temos visto a fazer falsos milagres com água, etc. Com perfume, vela. Ele faz em nome do Senhor, impõe a mão de acordo com Marcos capítulo 16 e expulsa o demônio e a pessoa se restabelece. O nosso jovem foi muito explícito, gostamos do seu testemunho, se converteu. O pai dele agora manda outros a ir aos pastores Manuel Gomes para receber a oração, não em nome do próprio pastor, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então agradecemos por você que nos acompanhou até ao final. Seja abençoado por este testemunho. Pegue o que este rapaz diz, pegue este vídeo, se for possível para baixar o vídeo do YouTube, baixe o vídeo e mostre aos seus amigos. Talvez seja uma fortificação para os outros. Assim, nos veremos na próxima quarta-feira. Bye, bye.